Graça e paz, um bom dia! Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando as proposições de leitura do Antigo Testamento, estamos entrando hoje nos livros de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3 é o que você vai estar lendo. E no Novo Testamento estamos em Tiago, capítulo de número 4. Leia o capítulo, depois venha, ouça, compartilhe, comente. Não deixe de estar divulgando a palavra de Deus e fazendo com que esta mensagem chegue a mais e mais e mais pessoas. Tiago vai voltar ao tema daquilo que está dentro de nós, dos nossos erros, dos pecados que estão em nós. Veja o que ele diz no versículo 1: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja que Tiago, além de falar de que em nós a inveja, o mal intrínseco em cada ser humano, ele diz que nós não sabemos orar também, porque nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, e nossos pedidos geralmente são para esbanjarmos em nossos prazeres. E ele termina aqui, ele conclui dizendo que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Se eu estou buscando as coisas somente para os meus prazeres, eu estou me mostrando amigo do mundo, inimigo de Deus, e por isso só a guerra, só a contenda, só há o mal. E isso está aqui em minha carne. Os prazeres da minha carne, eles militam contra o poder do Espírito em nossa vida. É uma luta constante, como nós sabemos. E o que fazer, então? Nós temos que nos sujeitar a Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outro. Veja que nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós nos colocarmos diante do Senhor e resistirmos ao poder do mundo, e ele acrescenta aqui: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como o diabo fugir de nós se nós ainda estivermos sujeitos ao mundo e não sujeitos a Deus. Não nos colocar diante do Senhor, ouvindo a tua palavra, ouvindo a voz dele e seguindo aquilo que ele manda. Ele também volta a um outro tema agora, o tema da língua. Tiago fala sobre isso em praticamente todos os capítulos, sobre o problema com a língua, o problema dos irmãos falando mal, o problema de não controlarem as suas palavras, a sua língua, a sua boca. Isso é um problema, um mal que acontecia, acredito eu, que na igreja que ele está escrevendo a carta, nas igrejas para as quais está escrevendo a carta, esse era um problema que estava acontecendo ali recorrentemente. Por isso ele diz no versículo 11: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Veja a repreensão de Tiago aqui. Falar mal dos irmãos, falar mal de alguém é algo que, como se estivesse julgando. Você está falando mal, você está condenando aquela pessoa. E o único que pode julgar é Deus. Você está se colocando no lugar de Deus, você acha que é Deus. Então que nós aprendamos a orar uns pelos outros, a nos colocarmos no lugar de outro, a entendermos que os outros estão ali, talvez fazendo alguma coisa que você não esteja fazendo, mas você faz um outro tipo de coisa que também ofende a Deus. E se aquela pessoa está fazendo aquilo, talvez tenha recebido menos graça do que você recebeu. Então ore para que a graça possa tomar a vida daquela pessoa. Neste capítulo, por fim, ele vai falar sobre a questão das pessoas entendendo que precisam entregar a Deus o seu amanhã. Ele chama a atenção, versículo 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos o ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que se dará amanhã, que a vossa vida sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e depois se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja a arrogância do ser humano de querer tomar conta da sua própria vida. Precisamos entregar na mão do grande legislador, do grande Deus, pois ele é que sabe de tudo. Nós não sabemos nada, não sabemos nem o daqui a pouco. Eu não sei nem se eu vou
continuar falando aqui neste momento, ou se você chegará ao final deste capítulo, deste comentário. Se chegou até aqui, faça um comentário: eu cheguei até aqui e eu confio em Deus. Coloque isso aí, se você ouviu, ou seja no grupo do WhatsApp, no YouTube, para que nós saibamos que você está realmente chegando ao final dessa leitura, que nós entregamos ao Senhor. O nosso dia, o nosso hoje, o nosso amanhã, tudo pertence a Ele, o grande Deus, o grande juiz. Sujeitai-vos a Ele, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Não se esqueça de estar compartilhando, comentando, curtindo. Se não é inscrito, já sabe, inscreva-se e leve a palavra do Senhor adiante. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.